Economia 4.0. Apresentação Almir Freitas. Bom dia, guaibeiros! Estamos começando o Economia 4.0 deste sábado 21 de junho. Na mesa de áudio Jefferson Gomes, na central técnica Cleiton Lopes e Jorge Brum, na gerência de jornalismo e esporte Rafael Sequim e na direção geral Claudinei Girotti. Lembrando que o Economia 4.0 é um oferecimento Fê-Comércio, a força do sistema ao seu lado. Tag Banrisul Veloe com mensalidade grátis, peça a sua. E Sindaerg, Sindicato dos Administradores do Estado do Rio Grande do Sul, o parceiro do crescimento. E o projeto da professora Cristiane Pimentel, integrante sênior do Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos, o I3E, maior organização profissional técnica do mundo dedicada ao avanço da tecnologia para a humanidade, recria virtualmente ambientes de trabalho utilizando as tecnologias 4.0 e gêmeo digital, que a gente já falou aqui em outra entrevista, para ampliar a produtividade na indústria em até 35%. E isso me chamou a atenção. A quarta revolução industrial, também chamada de indústria 4.0, favorece a convergência de tecnologias digitais para desenvolver unidades inteligentes. E foi o ponto de partida para que a professora desenvolvesse o projeto em diferentes regiões do Brasil, para comprovar o quanto a combinação de gêmeos digitais e tecnologias 4.0 ajudam a ampliar a produtividade do parque industrial. Com a gente hoje no Economia 4.0, justamente a professora Cristiane Pimentel para explicar como isso pode acontecer. Bom dia, professora. Bom dia, Almir, e a todos da Rádio Guaíba. É um prazer estar com vocês. Professora, em alguns indicadores aí do IBGE falam em desempenho negativo da indústria, alguns acumulados por meses, na comparação com os mesmos períodos do ano passado, e me chamou a atenção esse trabalho que pode ajudar a indústria a ter um desempenho de ampliação da produtividade em até 35%. Explica para a gente como é que é isso, professora, porque certamente isso vai atrair os industriais. Com certeza, Almir. Bom, a tecnologia do gêmeo digital, ela está muito aliada à questão do desenvolvimento das tecnologias 4.0, né? Primeiro é importante a gente desmistificar um pouquinho o que é esse nome, o gêmeo digital. Pois é, importante a gente tentar fazer com que as pessoas entendam o que são gêmeo digital. Isso. Bom, o nome ele vem do estudo que é feito, porque o que eu desejo estudar na realidade, ele é colocado em um sistema no ambiente virtual, em alguns softwares, e aí nesse ambiente virtual eu coloco toda a minha representação do ambiente físico, como por exemplo, se for uma indústria, máquinas, pessoas, informação de processo, ou se for um ambiente, eu vou colocar condições meteorológicas, condições físicas, geográficas, e aí nesse ambiente virtual eu vou realizar os estudos sem que necessariamente eu precise fazer as modificações no ambiente real. Por isso o nome é denominado gêmeo digital, porque é um gêmeo da realidade, só que no ambiente virtual. É interessante isso, mas como é que a gente chega a essa reprodução aí de situações das indústrias? Elas fornecem dados? Isso. Bom, a gente tem alguns exemplos fantásticos na região sul do Brasil, como, por exemplo, a Inarcon, em Santa Catarina, ele faz alguns estudos voltados à logística. Como? Né? Ele projeta num mapa virtual
toda a parte de equipamentos, de pessoas, de tempos. Então, elas mesmas fornecem os dados desse processo e aí conseguem obter uma performance industrial em termos de entrega do produto deles. A mesma coisa, por exemplo, acontece com algumas siderúrgicas no sul, onde fazem monitoramento real dos processos siderúrgicos. Eles colocam nesse ambiente virtual toda a parte de equipamentos, como alto-fornos, quantidade de metal que vai ser produzido, pessoas, tempos, o que o cliente está solicitando, e aí consegue monitorar isso de forma real e também no ambiente virtual começa a acompanhar esses indicadores. E aí, com isso, ele prevê possíveis problemas que possam acontecer e aí reagir, né, agir de uma forma mais preventiva, para que isso não venha a impactar nos processos produtivos. E aí a tomada de decisão passa a ser muito mais assertiva. Inclusive, a gente tem outros exemplos fantásticos quando a gente fala não só da área industrial, que atende boa parte, por exemplo, das ODS, né, que são os desenvolvimentos sustentáveis que a ONU traz como objetivos para os próximos anos, como, por exemplo, o não impacto em termos de dados, quando a gente fala de. A gente sabe que no Sul teve problemas sérios com mudanças climáticas, então, por exemplo, houve o desenvolvimento de alguns sistemas de análise de desastres naturais para que pudesse mapear vulnerabilidades socioeconômicas e de possíveis áreas de inundação. E como eles fizeram isso com o Gêmeo Digital? Por exemplo, integrando dados da população, do próprio IBGE, infraestrutura, mapas cartográficos das regiões, mapas de localização e de geolocalização. E aí, com isso, começa a se ter estudos mais aprofundados, com assertividade maior. Então, o Gêmeo Digital, ele, apesar de estar sendo mais utilizado na área industrial, ele já vem despontando em várias áreas quando a gente fala em ser um objetivo que atenda de uma forma sustentável e com grande retorno financeiro e de impacto para a população. Uma coisa que a gente pode, não sei se equivocadamente entender, é que se numa simulação pode-se aumentar a produtividade em até 35%, significa que o que está se fazendo precisa ser revisto, tem alguns equívocos. O que a gente consegue, como é que a gente pode dizer que a indústria precisa repensar seus processos? Por exemplo, nos estudos que são realizados através da própria simulação, onde que a gente detecta, né, os possíveis, a gente chama de gargalos, ou seja, os problemas que podem atuar. A gente consegue visualizar o produto ou os equipamentos funcionando, sem que necessariamente seja no ambiente real, né? Repetindo mais uma vez. E aí, com isso, eu consigo visualizar, por exemplo, aquelas máquinas que estão tendo mais problema, ou aquele produto que fica com algum problema de qualidade. E aí, antes da produção ser realizada, eu vou até o processo e faço as correções. E aí, diante disso, é que vem esse ganho de que pode chegar a 30%, 35%. Né? Ou, por exemplo, modificações de colocar mais uma empilhadeira, ou relocar um operador de uma máquina para outra. E aí, com isso, eu otimizo os fluxos de produção e a minha produção como um todo. Essa melhor produtividade, professora Cristiane Pimentel, tem a ver com a idade do maquinário na indústria brasileira ou com a falta ou melhor capacitação da mão de obra? Eu não diria que tem a ver com a questão da obsolescência, né? O quanto que o equipamento está velho, mas o quanto que ele deixou de ser analisado em profundidade. Né? Muitas vezes a gente precisa analisar um problema que acontece na área industrial à base do erro e tentativa, o que muitas vezes acaba gerando mais problema. Enquanto que no Gêmeo Digital eu consigo analisar aqueles erros antes que eles aconteçam, porque é uma tecnologia que é preventiva. Ou seja, eu analiso antes dele acontecer. E aí, com isso, eu evito, por exemplo, uma estocagem muito alta, um operador que deixou de fazer uma atividade de manutenção, e aquela manutenção precisa ser reprogramada, e assim por diante. Não está totalmente relacionada à questão do equipamento estar numa condição que não seria operável, né? Mas, e sim de estudos de processo.
E nem a capacitação do operador. Não, a capacitação ele está relacionada assim, como por exemplo, se você percebe indiretamente, né, que está acumulando material numa máquina ou que você precisa relocar um operador porque a velocidade daquela máquina não está sendo suficiente para entregar o produto que o cliente deseja, que pode estar relacionado à questão de capacitação, você pode fazer relocações de operadores ou treinamentos para que o treinamento seria uma consequência, né, daquela visualização vista no Gêmeo Digital como uma oportunidade para aumentar a produtividade. E esse estudo ele foi feito em várias regiões do Brasil, correto? Correto, ele já vem sendo aplicado principalmente no ramo industrial, apesar de ser uma tecnologia que pode ser aplicada em vários lugares. E qual região lhe chamou mais a atenção nesse estudo? Por algum equívoco nos indicadores ou qual aquela que precisa ou que tem potencial de crescimento? Bom, geralmente as indústrias onde estão localizadas as empresas porque ainda é uma tecnologia cara, mas multinacionais que precisam fazer entregas em grandes volumes, geralmente sul e sudeste, é onde se está sendo feito um investimento maior nessa tecnologia e com o uso dela mais em larga escala, como por exemplo, indústrias de petróleo e gás, indústrias de tecnologia, de energias renováveis, siderúrgicas e metalúrgicas, são alguns exemplos. E tem alguns das regiões, assim, me chamou, o Nordeste está mais desenvolvido, o Sudeste, até mesmo pela localização da maior parte das indústrias, precisa ou pode aplicar de forma mais ágil esse aumento da produtividade? Como eu te falei, eles geralmente o gêmeo digital ele está sendo mais utilizado nas indústrias que estão localizadas no sul e sudeste, mas devido ao potencial de aumento de produtividade, seria onde estão as maiores empresas na região. Uhum. E algum setor específico lhe chamou mais atenção? O setor de petróleo e gás, enfim, que a senhora fez uma referência, Isso. tem alguma capacitação mais expressiva? Ou então o setor de cerâmica, por exemplo, estou citando porque aqui de Santa Tá. Catarina tem necessidade de acelerar esse processo? As indústrias que estão investindo mais são aquelas voltadas a energias renováveis, né? A de petróleo e gás está incluída também. Por quê? Porque cada vez mais se busca um investimento maior no atendimento a energias que a gente chama de energias mais limpas, que tenham uma produtividade mais eficiente, com impacto ambiental menor. Então, com isso, o investimento nessas tecnologias, como o exemplo do Gêmeo Digital, é onde está avançando mais, como a questão da própria Petrobras, a própria Inacom, indústrias eólicas e assim por diante. E como é que a gente aponta, por exemplo, para a produção de energias renováveis? Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem o crescimento, eu sei que no Nordeste também tem o crescimento das energias eólicas e solar. Como é que a gente aponta para esse segmento? Quando a gente fala na otimização com o gêmeo digital nessa área, ela está muito voltada, por exemplo, à melhor distribuição dessa energia ou melhor distribuição do combustível, por exemplo, ou do processo de produção desse combustível, né? Sim, sim. Como, por exemplo, o funcionamento, se for numa eólica, o melhor funcionamento de um motor, otimização do tempo de manutenção daquelas máquinas, se for numa distribuição, por exemplo, de energia, a melhor linha de distribuição daquela energia com menor impacto ambiental, e aí eu consigo visualizar isso no ambiente virtual antes que isso aconteça, e aí, consequentemente, eu otimizo o tempo, movimentação, número de pessoas, recursos, e aí dando retorno financeiro para essas empresas, com menor impacto ambiental, claro. Certo. E certamente esse estudo, esse modelo a ser aplicável, ele chama a atenção do setor industrial ou de outros setores, né? Como é que o I3E está fazendo para
ampliar o escopo de visibilidade para a indústria? Vocês estão programando algum tipo de atividade de exposição desse seu modelo aí? Bom, nos próximos dias, o grupo que eu conduzo de Gêmeo Digital estará em Itaipu Nacional fazendo algumas palestras sobre a temática, porque é uma das empresas que está buscando o uso do gêmeo digital e existem alguns congressos nacionais e internacionais, como a FutureCon, que deve acontecer em outubro, e tem a participação do I3E, onde deve estar levantando essa questão do uso de tecnologias 4.0 para melhoria de processos e menor impacto ambiental. Então, são algumas ações que estão em andamento, que o próprio I3E incentiva e apoia os seus especialistas. E no caso do setor industrial, as multinacionais são aquelas que mais têm se interessado pelo desenvolvimento dessa tecnologia do gêmeo digital, ou as indústrias nacionais estão tentando buscar maior competitividade, melhorando o seu resultado? Eu diria as duas coisas, porque você busca competitividade se você tem uma tecnologia compatível para aquilo. Quando a gente fala num crescimento, especialmente em algumas regiões específicas do Brasil, né, como a gente comentou, se você tem tecnologias que te ajudam a otimizar esse processo e aumentar a produtividade, buscando também competitividade, apesar de nessas conferências serem apresentados alguns exemplos, muitas empresas ainda têm uma parte da propriedade intelectual, né? O que propriedade intelectual é essa? Seus modelos, né? Eles não são divulgados totalmente. Os estudos são realizados, se mostra que é feito, mas não os detalhes daquele modelo, porque aí é onde entra a questão da proteção daquele estudo na empresa de uma forma mais competitiva. E no caso da empregabilidade, a gente poderia dizer que esse trabalho ajuda na geração de novos empregos, na medida em que, aumentando a competitividade, aumentando a produtividade, a gente pode ampliar o escopo da empresa ou não? Eu não diria ampliar o escopo da empresa, mas os empregos gerados serão os empregos mais especializados. Por quê? Porque com o uso da tecnologia, a tendência das empresas é terem um nível de sensorização, ou seja, passarem a utilizar outras tecnologias, como, por exemplo, colocação de sensores, implantação de inteligência artificial, implantação do que a gente chama de sombra digital, ou seja, eu ter o processo rodando todo sem que necessariamente tenha um operador lá na máquina. E aí, com isso, os operadores e os supervisores e os próprios gerentes vão precisar desse nível de especialização maior. Que nível de especialização? Conhecer um pouco mais dessas tecnologias, em como elas estão integrando as próprias máquinas e os processos, e aí com isso tem um nível de assertividade maior. O tempo deles, ao invés de ser dedicado a atividades repetitivas de checagens, por exemplo, manuais, vão passar a ser muito mais voltadas a análises de gráficos, de relatórios que possam ter uma tomada de decisão e uma assertividade preventiva em relação àquele processo. E tem um caminho a percorrer, né? Eu vou lhe Sim. provocar para me dar uma opinião sobre o grau de especialização da mão de obra que a gente tem hoje no setor industrial, de 0 a 10, e como melhorar Nossa, isso. é difícil. É uma provocação. Realmente foi uma provocação. Bom, como eu te falei, nas indústrias multinacionais eu daria um 7. Nas empresas onde tem processos mais robustos, como, por exemplo, siderúrgicas e metalúrgicas, 5. Que é onde a gente ainda tem uma dificuldade muito grande, aqueles processos que necessitam de uma capacitação de mão de obra maior, é mais difícil.
Agora, processos onde você já tem alguma digitalização, a gente já percebe um nível de interação maior dessa operação. Por isso que multinacionais que já têm tecnologias e processos digitalizados que eu falo é, por exemplo, um relatório, você teria ele no próprio sistema, sem precisar fazer de forma manual. Então, nessas eu daria um 7. Agora, naquelas que não tem, daria um 5. Então, a gente ainda tem um caminho aí a percorrer quando se fala de treinamento e capacitação dos envolvidos com tecnologias. E o caminho que a gente teria é que as próprias indústrias formem essa mão de obra, mesmo correndo o risco de essa mão de obra ser captada por outro concorrente ou não? E já é uma realidade. Exato. Eu já pensei, já é uma realidade. Por exemplo, eu já tenho várias pessoas que estavam trabalhando comigo em alguns projetos de pesquisa e receberam convites de várias empresas que não eram nem processos seletivos. Eram convites porque já está faltando mão de obra no mercado. Quando a gente fala de ter uma especialização no uso dessas tecnologias. E são alunos ainda na graduação, né? E alguns ainda iniciando, saindo do ensino médio para a graduação. Então, a gente já percebe que existe uma busca por essa capacitação de profissionais mais especializados e é um risco que a empresa realmente assume no momento que capacita aquelas pessoas. E elas estão já atuando, receberem convites de outras para irem para essas outras empresas. Sim. E pelo que deu para perceber, essa é a boa aplicação da inteligência artificial, não? Sim, o Gêmeo Digital, ele tem fases, né? Fases de implantação. A primeira fase é o que a gente chama de offline, onde os dados ainda são colocados no sistema de forma manual. Eu preciso ter uma pessoa para fazer isso. Numa segunda fase, é o que a gente chama da sombra digital. O que é a sombra? Quando eu começo a conectar isso de forma automática, seja com sensores ou integrando com a inteligência artificial, aí é que vem a importância de você desenvolver sistemas inteligentes, como o uso da inteligência artificial com as suas máquinas, que é o que a gente chama de inteligência de máquina, né? No inglês é machine learning, onde eu integro a máquina com os meus sistemas, os meus softwares, que estão tendo aquele cenário de tomada de decisão, e aí com isso eu otimizo sem precisar ter uma pessoa ali interagindo. Ele já vai interpretar aquelas informações do processo e me dá uma sugestão da melhor forma de atuar, né? Ou até interagir com as máquinas e fazer com que a máquina reaja de uma forma mais otimizada. E aí com isso o resultado é bem mais eficiente. E a gente tem, então, uma boa aplicação da inteligência artificial em encontrar soluções para o setor produtivo de forma expressiva. Sim, sim. A ideia é que cada vez mais a gente tenha a inteligência artificial aplicada não só nas atividades rotineiras, mas também voltadas a processos produtivos. A otimização de entregas de algumas máquinas, a redução do tempo com que elas operam, só que de uma forma mais eficiente, né? Onde eu tenho uma manutenção muito mais preventiva que corretiva. Coibeiros, eu queria agradecer muito à professora Cristiane Pimentel, integrante sênior do I3E, o Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos, pela entrevista, porque traz aí um ambiente positivo daqui para frente, da aplicabilidade desse projeto que utiliza a tecnologia 4.0 e Gêmeo Digital. Professora, muito obrigado, hein? Eu que agradeço. Até uma próxima. Coibeiros, estamos encerrando então a Economia 4.0 deste sábado, 21 de junho. O programa é um oferecimento Fê Comércio, a força do sistema ao seu lado, Tag Banrisul Veloe com mensalidade grátis, peça a sua, e Sindaerg, Sindicato dos Administradores do Estado do Rio Grande do Sul, o parceiro do crescimento. Queria desejar a todos um excelente final de semana em família e que a próxima semana seja muito farta em tecnologia e inovação. Um grande abraço a todos e nos encontramos no próximo sábado. Você ouviu
Economia 4.0.